Então, gente, vamos iniciar aí o 4º capítulo de A Cabala do Dinheiro. Riquezas pelo que não se tem. Um dos maiores cuidados que se deve ter constantemente em nossos mundos dos negócios é não se criarem anti-riquezas. Como vimos anteriormente, é obrigação daquele que visa ser rico aumentar o nível de vida no cosmos. Discutimos, porém, a criação de anti-riquezas pela transformação em abundância de elementos que, ao mesmo tempo, incorriam em alguma forma de escassez. Vimos então que desta forma o mercado não se beneficiava, era antiecológico e atuava contra o movimento da vida. De maneira semelhante, anti-riquezas podem ser introduzidas no mercado, tornando-o mais corrompido, quando aumentamos seus níveis de injustiça. Ao empobrecermos nossos mundos da segula ou tesouro, ou ao dilapidarmos nossas reservas de mérito, diminuímos o potencial de ordem e riqueza do mercado. Portanto, contrariamos a lei de Chauve-Ollin num plano totalmente abstrato e sutil. Exemplifica bem o rabino de Kotzka. Certa vez o rabino de Kotzka encontrou-se numa estrada com um amigo seu de infância, que havia enriquecido, mas que se tornara muito descuidado de suas obrigações como rico. Ao vê-lo, o magnata convidou o rabino para que subisse em sua esplêndida carruagem. Uma vez dentro, o rabino observou com cuidado os detalhes de riqueza e afluência de seu amigo e perguntou: "Diga-me, onde estão tuas possessões deste mundo?" O homem rico respondeu: "E será que todo este aparato que você está vendo não diz algo sobre minha riqueza neste mundo?" "Não", respondeu o rabino. "Estas são tuas recompensas de outros mundos, que te irão fazer falta no mundo vindouro. O que gostaria de saber é onde está a tua porção de riqueza deste mundo." O homem rico se pôs a meditar sobre as palavras do rabino. Muitas vezes não percebemos de onde estamos retirando nossos saques. Desta maneira, foge a nossa compreensão que, quanto menos transformamos em bens materiais nossos bens de outras dimensões, melhor é. Só assim temos uma medida de nosso verdadeiro sustento, sem dilapidar reservas de outros mundos. Poderíamos, inclusive, dizer que somos ricos pelo que não temos. Esta é uma extensão da nossa ecológica que mencionamos acima, da noção ecológica que mencionamos acima. Melhor não fazer nada do que transformar algo em nada. Mais vale deixarmos riquezas que estão sob uma forma, sem nelas mexermos, do que buscarmos transformá-las em apenas uma única expressão de riqueza. Se fazemos isto, vamos descobrir-nos criando um duplo trabalho: concretizá-las em abastança num único mundo do sustento, criando escassez em outros e tendo, portanto, que revertê-las em algum momento. Escassez em outros e tendo, portanto, que revertê-las em algum momento. Está repetido no livro. Esta noção de ecologia interior de mercado é essencial. Afinal, quantas vezes nos pegamos trilhando caminhos de enriquecimento no mundo concreto, tendo depois que gastar enormes reservas destes recursos para poder suprir a escassez e carência dos outros mundos do sustento. Quantos recursos e tempo são perdidos neste processo de não sabermos medir as comportas do que queremos transformar de nossos tesouros ou méritos em propriedades e poder. Se isto não parece real, pense em todos os recursos que o mercado precisa suprir para gerir os níveis de depressão, autodestruição, carência emocional,
tédio e falta de sentido que são nele introduzidos pelo mau gerenciamento de nossos próprios recursos de sustento nos diferentes mundos. Economizássemos mais nossos recursos emocionais, espirituais e transcendentes, e este mercado estaria em melhores condições, quem sabe, atingindo os índices messiânicos. A combustão de nossas reservas de tempo em apenas algumas formas de riqueza tem empobrecido demais nosso mercado, criando uma espécie de recessão em certos mundos, onde grande parte da população não dispõe de meios sequer para garantir níveis de troca mínimos. Fica assim caracterizada a ausência de uma massa crítica considerável de economias saudáveis neste mundo, como se saturássemos o mercado de indigências e aposentadorias emocionais, espirituais e transcendentes. Não estão tão longe da verdade. Portanto, os economistas que intuitivamente chamam os bolsões de pobreza e subdesenvolvimento do terceiro mundo, na Cabala chamá-los íamos de aprisionamento no quarto mundo, lembrando apenas que esta pobreza e subdesenvolvimento é dos indivíduos, seja lá qual for a camada da sociedade a que pertençam, ou mesmo se esta é considerada materialmente rica ou não. A pergunta que fica é: como podemos impedir este processo de entulhamento de recursos em apenas uma única dimensão da riqueza? Como podemos criar protecionismo a cada um dos mundos até que uma maturidade messiânica nos permita a verdadeira economia do mercado? Também entre estes mundos. Como criar controles alfandegários nas conexões destes mundos? Desejamos enriquecer sem ter mais, e esta é uma batalha no mais duro e terrível de todos os terrenos, o dia a dia. Não roubo. Uma das formas mais importantes de suprir de recursos outros mundos do sustento é através do não roubo. Não roubar enriquece o mercado, e principalmente o indivíduo, que não necessita ter mais para garantir seu sustento. Pensamos, no entanto, que, por não sermos socialmente reconhecidos como ladrões, o roubo está longe de nossa realidade, porém não está. Realizamos roubos em grande parte de nossas interações, pequenos roubos que afetam o escoamento de riquezas do mercado. A Bíblia classifica as interações de furto como sendo de duas ordens: opressão e saque. Nossa concepção social aponta e busca punir situações de saque, mas raramente encontramos ensinamentos ou limites nas transações que envolvem opressão. A distinção mais simplificada entre essas duas vertentes do roubo é esclarecida por Maimônides, que afirma que saque é a apropriação forçosa de algo que não nos pertence ou que não esteja à nossa disposição, ao passo que opressão pode ser a não devolução de algo tomado, mesmo com o consentimento do dono, ou a retenção de algo que pertence ao outro e que, mesmo não pretendendo que fique conosco, interferimos, servindo de empecilho para que retorne ao seu legítimo recipiente. O primeiro caso de osseque, que é a opressão, é descrito pelo Talmud como sendo a situação de adiamento constante do retorno de um pertence. Literalmente, o texto exemplifica: fulano vai e volta, e o que é seu não é devolvido. É, portanto, um roubo não ostensivo e não declarado, mas que ainda assim mantém formas muito parecidas com as do saque. Quanto ao segundo tipo de opressão, abre-se um campo bastante amplo de visão de nossas atitudes e comportamentos cotidianos.
Examinemos alguns exemplos de roubo por este tipo de opressão. O roubo de tempo. Muitas vezes detemos o poder de liberar algo ou alguma informação que, por razões que nem sempre nos são claras, postergamos. Este é o caso, por exemplo, daquele que aguarda por uma resposta que é retida sem nenhuma razão. É representado pelo adiamento da resolução de uma situação para o dia seguinte. Quando sabemos que não haverá qualquer possibilidade de alteração ou mudança que justificasse a protelação. Por que não respondemos de imediato, até mesmo reconhecendo ignorância, não habilitação ou até mesmo falta de interesse? Adiamos algo sem razão alguma e tomamos tempo de alguém. Esta é uma enorme tragédia particular do indivíduo e do seu mercado. Em grande parte, estas ocasiões têm a ver com o desleixo ou a dificuldade de enfrentar situações. Suas consequências são não apenas o esbanjamento do tempo alheio, mas multiplicam também perdas de tempo em situações constrangedoras e que levam a inúmeros conflitos e mágoas. Cometemos opressão também quando, querendo livrar-nos de alguém, referimos esta pessoa a outra que supostamente poderia ajudá-la, mas que sabemos não irá fazê-lo por uma razão ou outra. Tudo isto vai contra a noção de Yusuf Olan, de enriquecimento do mundo. Em português, chegamos a nos referir a situações de falta de civilidade, como esta, com a expressão "que pobreza", pois é exatamente isto. Esta atitude empobrece o mercado. Tão forte é a consciência da tradição judaica, deste desrespeito, roubo, que a seguinte história nos é relatada sobre Rabi Ismael e Rabi Shimeon, que estavam sendo conduzidos para sua própria execução durante o período das perseguições de Adriano. Rabi Shimeon disse ao Rabi Ismael: "Mestre, meu coração sangra, pois não consigo encontrar motivo para estar sendo executado." Rabi Ismael respondeu: "Será que nunca te aconteceu de alguém ter vindo se consultar contigo e que o tivesses mantido esperando até que terminasse o que estavas bebendo, ou que amarrasse teus sapatos, ou que colocasse outras vestes? A Torá afirma: e se vieres a oprimir, isto se refere tanto a casos sérios como triviais." Rabi Shimeon suspirou: "Tu me consolaste, meu mestre." De maneira bastante dramática, os rabinos codificaram como uma das possíveis formas de atentar contra a vida o desrespeito ao tempo alheio. Se roubamos espaço ou terras, somos penalizados pela justiça humana. Porém, ao roubarmos tempo, a impunidade é absoluta. Na verdade, na tradição judaica, tanto o tempo quanto o espaço são dimensões que a Deus pertencem. Mais que isso, na dimensão religiosa, o tempo que nos é dado viver é determinado pelo desejo divino. E se consumimos este tempo enrolando nossos semelhantes, roubamos do mercado todas as possíveis riquezas que estariam sendo realizadas com o tempo tomado. Somos então responsáveis por ter o mercado que absorver este débito em seu potencial. Roubo de expectativa. Outro exemplo que os rabinos retiram do conceito de opressão é o caso de um trabalhador e seu soldo. Segundo a Bíblia, Deuteronômios 24:14, no mesmo dia em que concluir seu trabalho, pague seu salário. Não deverá o sol se pôr sobre ele, pois sobre ele, seu soldo, deposita sua alma. Segundo este conceito, não estamos falando aqui de qualquer desvalorização que o salário pudesse sofrer em decorrência da demora, pois isto seria considerado saque. Este caso refere-se única e exclusivamente à expectativa do trabalhador de ter o que lhe é de direito para usar da maneira que bem entender.
É como se estivéssemos roubando sua expectativa de ter o dinheiro no exato momento em que este passa a pertencer-lhe. Se o retemos, mesmo que devolvendo valor igual, privamos seu dono de seu direito. O mesmo se explica a expectativas falsas que possam ser dadas a comerciantes. Demonstrar interesses irreais, dando espaço para que um comerciante já comece a contar com um possível ingresso de capital, incide sobre o problema de roubo de expectativa. Se agimos apenas para agradar ou motivados por qualquer outra razão com o intuito de criar expectativas, devemos estar conscientes de que estamos entrando em um nível diferente de interação, que acena com possibilidades de transação. Talvez este também seja um dos elementos importantes que devemos perceber no roubo. Só há opressão em situação de interação e transação. Os rabinos nos alertam para que sejamos muito sensíveis e conscientes no momento em que ingressamos no território das transações, pois neste espaço já não somos totalmente independentes e livres nas atitudes que tomamos. Temos que levar em conta nosso parceiro e sua realidade. Lembremos que a transação é de mercado, quando o nosso ganho é máximo em relação ao máximo ganho do outro, e o mínimo de transtorno ou consumo para o universo. Assim sendo, ao darmos um passo na direção da transação, devemos ser cuidadosos. Discutiremos isto mais adiante nas relações com o bolso. Jogo é roubo. Outra forma comum de roubo de expectativas, porém de outra natureza, é o jogo. O Talmud apresenta o Meshach Hubeot, o jogador de dados, como uma possível interação de roubo. Todo aquele que entra em interação com uma loteria tem a expectativa de ganhar. Se esta pessoa não for muito esclarecida de que tem realmente mínimas chances de se realizar sua expectativa, pode-se processar um tipo de roubo. Isto porque o jogador está entrando numa transação com a expectativa de sair com algo e descobre a posteriori que desde o início esta possibilidade era próxima do impossível. O sonho e a utilização do sonho para fins de transações e interações são um claro exemplo de maus contratos. E todo mau contrato, como veremos adiante, é bastante nocivo a qualquer mercado. Roubo de informação. Outra forma de opressão é a retenção de informação, que permitiria Yishuv Olam, maior riqueza no universo. Outra forma de opressão é a retenção de informação, que permitiria maior riqueza no universo. Retenção de informação. Muitas vezes somos chamados a aconselhar em diversos sentidos, e esta forma de transação também pode incorrer em roubo. Se alguém vem lhe perguntar um endereço na rua, você pode simplesmente dizer: fica a tantas quadras para a direita ou para a esquerda. No entanto, se você sabe de alguma informação que é importante, deve compartilhá-la. Encontramos o comentário: se alguém vem te consultar, não aconselhes incorretamente. Não digas, por exemplo, vai bem cedo, quando ladrões te podem atacar. Ou vai ao meio-dia, quando o sol pode ser insuportável. Quando damos uma informação, deveríamos nos perguntar no íntimo como aconselharíamos a nós mesmos. Este, afinal, é exatamente o tema que a Bíblia trata nessas questões de roubo por opressão. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma grande dica para enriquecer o mercado. Se alguém nos pergunta como chegar a determinado lugar, podemos muito bem aconselhar de maneira não apenas a que chegue a esse lugar, mas da maneira mais fácil e segura. Quantas vezes, por pura preguiça ou insensibilidade à importância da transação que se processa, num pedido de aconselhamento ou informação, passamos adiante apenas fragmento do nosso conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma obrigação.
Se você não perde com isto, o outro ganha. Vimos isto acima ao mencionarmos a lei de um não perde nada e o outro se beneficia. As perdas oriundas da retenção de informação podem ter custos altos, tanto financeiros quanto físicos, ou mesmo emocionais e espirituais. Se não revelamos situações de possíveis desgastes emocionais ou espirituais, somos responsáveis por isso. Podemos estar, portanto, participando de empobrecimento em diversos mundos, débitos por nossa causa. Roubo por indução. Em Deuteronômio 19:14, os rabinos encontraram um conceito importante. Diante de um cego, não colocarás um obstáculo. Este conceito reconhece a obrigatoriedade de perceber não apenas as interações que realizamos, mas de conhecer também a natureza daquele com quem estamos entrando em interação. Devemos, então, meditar sobre esta noção bastante visual, em que podemos nos imaginar saindo pelas ruas e pela vida a colocar obstáculos nos caminhos dos cegos. E quem são os cegos? Todos aqueles cuja visão é menor do que a nossa. Nós também somos cegos diante de outras pessoas, sendo que cabe, portanto, a elas a responsabilidade nas transações que tiverem conosco. Quem vê mais tem esse tributo do mercado, é responsável. Alguns exemplos irão esclarecer mais o assunto. Se deixamos dinheiro abandonado sobre a mesa ou exposto na frente de uma pessoa muito necessitada, ou mesmo de alguém que já se permitiu ser tomado pelo desejo de saque, estamos incorrendo no erro de, diante de um cego, colocar um obstáculo. A pessoa necessitada ou com maus hábitos é um cego nesta interação, e nosso desleixo em permitir dinheiro exposto é um obstáculo. Para os rabinos, o patrão que deixa joias sobre a mesa que são roubadas por um empregado também participa dos custos em outros mundos. Não apenas perde seus pertences materiais, mas é declarado também ladrão. Furtou-se, a impedir que um cego caísse em seu obstáculo. É a partir deste conceito que Maimônides proíbe a venda de armas a ladrões ou povos guerreiros. É como se colocássemos um obstáculo na frente dos cegos, e os rabinos dão outros exemplos. Diante de um cego, isto se refere a um pai que agride fisicamente o filho que já esteja crescido, pois já que é crescido e forte, o filho ressentido pode revidar e incorrer num ato condenável. Diante de um cego, aquele que serve de escriturário para negócio ilegal torna-se também cúmplice do crime. Seu obstáculo é permitir aos cegos realizarem sua transação. Diante de um cego, aquele que tem dinheiro e o empresta sem testemunhas ou contrato viola a proibição de, diante de um cego, não colocar obstáculo. Neste último exemplo, fica claro que nosso descompromisso e nosso desleixo podem não apenas causar perdas monetárias para nós, mas podem induzir outros a realizarem crimes que terão, para estas pessoas, custos também muito altos. É importante, enquanto este mundo não seja um mundo redimido, fazer contratos com muito cuidado e observando todos os detalhes. E isto não por desconfiança ou avareza, mas para que sejam tolhidos os maus impulsos que estão presentes em todos os seres humanos. Como diz o ditado em Yiddish, quem não pensa em lei, acaba em lei. Esta é outra questão muito importante das transações, os contratos. Bons contratos são essenciais para o engrandecimento do mercado. Cada contrato mal feito na vida reverte em desastrosos custos diante de riquezas, roubos, perda de tempo e conflito. Além disso, os contratos mal feitos têm grande acesso aos mundos superiores do sustento, implicando empobrecimento de tesouros e méritos. Roubo de prestígio, fofoca, má língua. Os rabinos retiraram também do texto bíblico Deuteronômios 19:16,
Não sairás por aí contando às pessoas. Outro conceito de roubo. Muitas vezes podemos causar grandes estragos em qualquer mercado através das informações que espalhamos. Não estamos nos referindo aqui a inventar calúnias mentirosas, pois estas não se encaixariam na classificação de opressão e sem destaque. Falamos aqui da disseminação de informações verdadeiras que possam ser derrogativas. Maimônides comenta: aquele que fala mal do outro é quem se senta a dizer: isto é o que fulano fez, isto é o que seus pais fizeram, e isto é o que eu ouvi sobre ele. A isto se referiu o salmista: que o Eterno corte todos os lábios que não sossegam e a língua que fala orgulhosamente. Os sábios esclarecem que falar mal dos outros é o pior dos crimes e iguala-se a negar a Deus. As más línguas matam 3 pessoas: quem fala, quem ouve e de quem se fala. Quem ouve mais do que quem fala. O grande problema da má língua é que ela desqualifica ilimitadamente uma pessoa. Aquele que ouve uma fofoca não sabe dar limites à realidade implicada nos fatos contados. O próprio tom com que os relatos são impregnados pode causar enormes estragos desnecessários em muitos mundos do sustento. Um exemplo concreto é o caso em que um credor pequeno, sem perceber a magnitude de seu ato, pede concordata de uma empresa. Outros credores, principalmente os maiores, a partir dos boatos, entram também com pedido de concordata. A empresa perde o crédito e termina por fechar. A atitude do pequeno credor custou talvez a possibilidade de recuperação da empresa. Pela quantia que lhe era devida, este credor assumiu um custo de centenas de funcionários demitidos. O final de um trabalho de vários anos e incorporou o ódio e a revolta de muitos contra si. Estes custos em outros mundos são nada mais do que restituição para cobrir o roubo do prestígio. Devemos até mesmo na fala perceber que esta é uma transação. Nesta interação, decisões e destinos podem ser traçados e sua responsabilidade é assumida por quem conta e por quem assimila estas informações. Estas colocações poluem a atmosfera e arrasam o mercado. Sua capacidade de destruição é tão grande que os rabinos a associam ao mandamento: não prostituirás a terra. Afinal, as más línguas podem ser comparadas em seu poder destrutivo a armas nucleares. Espalham-se em cadeia com grande poder e permanecem por muito tempo no ar, matando lentamente as possibilidades de um mercado sadio, eliminando resquícios de roubo. Tzedakah equivale ao conceito de caridade. No entanto, a natureza da tzedakah nada tem a ver com o sentido literal da palavra caridade. Por origem é caritas, amor. O sentido judaico é relativo ao mercado e deveria ser traduzido literalmente como justiça, ou, permitindo o neologismo, o ato de justiçar. Esta talvez é uma das diferenças profundas entre a simbologia judaica e a cristã. Enquanto o cristianismo eleva o amor à categoria mais importante, rumo ao estabelecimento de uma era messiânica, o judaísmo toma a justiça como sendo este elemento. Ao se amar o próximo, realiza-se o que no judaísmo se dá pela percepção do que é justo. Se as pessoas compreendessem que todas as interações são taxadas pela interdependência de tudo a tudo, ou de todos a todos, segundo o judaísmo, instaurar-se-ia um período messiânico. A corresponsabilidade por tudo, de todos, obriga que nosso cotidiano seja permeado de acertos de justiça, acertos justos, tzedakah. No entanto, da mesma forma que amor não é só carinho, mas é, acima de tudo, conhecer as necessidades do outro. A tzedakah não é apenas o desembolsar da justiça, mas a doação em todos os níveis de indivíduos para indivíduos, espécies e meio ambiente. A tzedakah é de uma importância fantástica para o mercado, pois é um de seus grandes gerenciadores inteligentes. É, na verdade, uma concretização, através das atitudes humanas, da vontade de enriquecimento do cosmos.
A tzedakah se torna fundamental para que não haja esbanjamento e desperdício. Um comentário chassídico diz: quando a carga no lombo de um camelo começa a se desequilibrar e pender para um lado, é necessário apenas a ajuda de um homem para recolocá-la na posição correta. No entanto, se esta vier a tombar no chão, nem mesmo 4 ou 5 homens poderão levantá-la do solo e recolocá-la. Assim também é com a tzedakah. Um pouco hoje pode realizar o que muito amanhã talvez não consiga. Verdade. O Brasil das crianças abandonadas sabe que é verdade. A postura judaica é de que há uma interconexão entre todas as riquezas. Se a riqueza não busca amenizar a pobreza, ela, por definição, se empobrece. Não há neutralidade para a riqueza. Portanto, neste universo, existem as riquezas decadentes e as ascendentes. Veremos isso com maior detalhe adiante. Aqui nos interessa apenas apontar 2 tipos de empobrecimento da riqueza, ao ignorar a importância da tzedakah, a interconexão sutil. O Maggid de Shelm, cidade dos engenhos, que de uma forma ou de outra acabam por expressar tangencialmente muita sabedoria, admoestou um certo magnata por ser irresponsável para com os pobres da cidade. Disse: lemos em Deuteronômio 15:11: os pobres jamais cessarão de existir sobre a terra. Portanto, disto podemos concluir que, se vocês deixarem os pobres morrerem de fome, alguns de vocês terão que empobrecer para substituí-los e justificar as palavras de Deus. A interconexão concreta. Disse o Mesi Botzer, ao comentar o versículo: o justo comerá até satisfazer seu desejo, mas o estômago do perverso continuará querendo. Isto se refere ao caso de um convidado que chega à casa de um justo ou de um perverso. O justo convida a visita para comer e participa da refeição, mesmo que já tenha comido, para não constrangê-la. O perverso, por sua vez, mesmo que esteja com fome, sofre as dores da fome ao invés de participar com seu convidado da comida. Muito das riquezas não pode ser usufruído pela incapacidade de compartilhar. São geradas assim situações, desde o constrangimento até mesmo a violência, que acabam por privar os ricos de uma vida melhor, quando se eximem da responsabilidade que lhes é cabida. Poderíamos dizer, utilizando o conceito de diante de um cego não porás obstáculos, que aquele que não cumpre com suas responsabilidades de tzedakah aumenta o número de cegos no mundo. Com mais cegos, muito mais situações e bens tornar-se-ão obstáculos e haverá muito menos liberdade. Riqueza sem tzedakah empobrece e diminui os níveis de liberdade do mercado. A tzedakah é mais um exemplo de enriquecimento ao se ter menos. Caridade, né? Tzedakah técnica. A tzedakah não é apenas um conceito, é também uma prática ou uma técnica. A arte da tzedakah não pode existir estaticamente. Tzedakah não é chegar ao fim do ano fiscal e mecanicamente separar uma percentagem dos nossos ganhos. Tzedakah exige, acima de tudo, participação, criatividade e sagacidade. O dinamismo da tzedakah talvez venha acompanhado de uma medida que bem traduz humanamente a percepção da interconexão das riquezas. A gratidão, a noção de gratidão, em seu sentido não banalizado, representa um caminho de ecologia e bem-viver em relação a seu sustento. Perceber os níveis profundos de felicidade decorrentes da saúde, das oportunidades e das trocas aponta constantemente para a realização de tzedakah. A tzedakah deve, portanto, ser um gesto corriqueiro, realizado com graça e sapiência. Será uma das possibilidades de aquisição neste imenso supermercado da existência. E existem poucos prazeres que se igualam ao de uma tzedakah bem feita, harmoniosa e integrada a todos os nossos conhecimentos, a quem somos. Aquele que se exercita e se aplica na tzedakah se pegará realizando involuntariamente
atos que serão fonte de enorme alegria e surpresa, revelações de um eu interior que se torna melhor, mais rico e mais capaz de usufruir este mundo. Mas o que seria tzedakah de toda hora? Você deve mensurar em sua sensibilidade de perceber os frutos do sustento, os níveis de gratidão que cada ganho lhe proporciona. É através desta medida de gratidão que você deve taxar seus ganhos. E quanto melhores, quanto mais precisamente taxados eles vierem, mais vida proporcionarão. Se você foi agraciado com retornos acima de sua expectativa, quando seus esforços foram surpreendentemente inferiores ao que você costuma realizar para obter tal tipo de resultado, deve taxá-los prazerosamente de muito tzedakah. Ao perder um objeto e reencontrá-lo, você também deve perceber que há tzedakah envolvido em tal acontecimento. Você, por alguns instantes, não tinha mais posse e percebeu o efêmero que é ter algo. Quando este algo retorna a você, faça este movimento de tzedakah, doando parte de seu ganho. Quando perdemos, percebemos não só o custo das coisas, mas também o valor implícito em ter. Esta é a gratidão de que falávamos, fenômeno da conscientização do valor que algo ou alguém tem para nós. Quando perdemos saúde e a recuperamos, também deverá haver tzedakah envolvida. É claro que não precisamos perder nada para nos sentir gratos por aquilo que já tínhamos. Este é, na verdade, o sentido da tzedakah. Quando estamos bem, com saúde, devemos taxar-nos com a maior precisão. No entanto, sabemos que é parte do aprendizado para ser um constante realizador de tzedakah. Explorar em nosso treinamento todas as situações que revelam nossos verdadeiros bens, sua vulnerabilidade e o milagre de podermos usufruí-los. Saber usufruir as chances que a vida nos dá de realizar tzedakah é uma arte à disposição apenas daqueles que são conscientes de sua existência e podem apreciá-la. Tão real é a sensação de que a tzedakah é uma oportunidade desta vida, que a seguinte história sobre o rabino de Ropshitzer é relatada. A esposa do Ropshitzer perguntou ao marido: suas orações foram longas hoje, será que você conseguiu que suas preces fossem aceitas e que com isto os ricos sejam mais generosos em suas contribuições para os pobres? O rabino respondeu: metade dos objetivos de minhas rezas já consegui. Os pobres estão aceitando recebê-las. Aquele que é realmente rico e sabe saborear todas as possibilidades do mercado, reconhece gratidão até mesmo na oportunidade de ser agente de uma verdadeira tzedakah. É, portanto, uma grande dádiva ou ganho podermos ter a chance de realizar tzedakah. Quando você começa a perceber isto, é sinal de que ultrapassou um dos limites que nos impedem de usufruir melhor os mundos do sustento. Adiante, estudaremos estes limites. Tzedakah terapia. Tzedakah e suas influências nos outros mundos. Há ocasiões em que os rabinos olham nos olhos de uma pessoa e, da mesma maneira que a referem a um médico do físico ou, modernamente, aos terapeutas emocionais, também lhe diagnosticam carência de tzedakah. A ausência de tzedakah na vida de um indivíduo diminui suas resistências à perda, corrói os canais de comunicação do mesmo com o mundo e causa a pior das moléstias, o pouco conhecimento de si mesmo. Nossa. O fenômeno da sensação de bem-estar e felicidade pode ser decomposto em estruturas mínimas, quanto felicidades, que dizem respeito à capacidade de podermos estar em dia com nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos entendemos, mais fácil é encontrar nossos verdadeiros caminhos. Assim sendo, afastamos o pior dos tormentos, que é a sensação de desperdício, de nos esforçarmos para seguir rumos nos quais nos aprofundamos sabendo que, se não forem os corretos, mais perdidos nos tornamos. Portanto, assim como aquele que tem suas dívidas sob controle e conhece seus compromissos financeiros no futuro próximo, dorme com facilidade, também aquele que se conhece relativamente bem acorda com facilidade. Por incrível que possa parecer, não estar em dia com sua tzedakah
é uma das pendências que mais nos tira vitalidade. Afinal, a Tzedakah é um destes poucos elementos de que dispomos, que produz sentido e desapego em nossas vidas. Ninguém tem dúvida de que o apego ou a vida vivida como um jogo de pôquer, em que não compartilhamos com nossos parceiros de jogo, é fonte imensa de tensão e angústia. Mas não é este aspecto que gostaria de enfatizar, e sim a incrível capacidade que tem nossa relação com a Tzedakah, de desvelar tendências, sintomas e desvios. É neste sentido que a Tzedakah é terapêutica e ao mesmo tempo cabalística. Radiografa o estado de troca momentâneo, revelando a mágica da vida num dado instante. São muito poucos os indicativos ou as medidas de que dispomos para nos conhecermos. A forma com que realizamos Tzedakah é uma delas. Quem somos na Tzedakah é exatamente quem somos na realidade. E aquele que começa a entender o verdadeiro sentido de Tzedakah percebe e honra seus limites. Honrá-los é o que popularmente chamamos de felicidade. Como é difícil dar. Não o dar em situações de órbitas, de retorno e recebimento, pequenas, mas o dar que aparentemente não parece ter qualquer relação com alguma forma de recebimento. Não o dar para o qual inventamos o subterfúgio de fazê-lo público para obter aprovação, respeito ou admiração, mas o dar doloroso em que não há nenhuma outra testemunha a não ser nós mesmos, onde valorizamos a tal ponto nossa própria individualidade que lhes somos sinceros e leia-se por dar e não dar. Pois não dar, neste nível de autoconhecimento, é tanto terapia quanto crescimento rumo a ampliar a visão das constantes relações de Tzedakah que bombardeiam nossos momentos de vida. É importante meditar sobre Tzedakah e torná-la mais real, não permitindo que se transforme numa relação piegas, paternalista, para com o mundo. Na verdade, esta é uma postura que assumimos, que nos permite descartar com facilidade a Tzedakah como uma reminiscência de um passado, quando as pessoas conheciam pouco sobre si mesmas. Não é verdade. Tzedakah é um legado de percepção dos que meditaram. Se você tem dificuldade de visualizar cabalisticamente, radiografando a realidade das trocas, a Tzedakah, procure fazer cadeias de analogias como a que fez Rabi Yehuda. A pedra é dura, mas o ferro a corta. O ferro é rígido, mas o fogo o amolece. O fogo é poderoso, mas a água o extingue. A água é pesada, mas as nuvens a carregam. Nuvens são fortes, mas os ventos a dispersam. O vento é forte, mas o corpo o resiste. O corpo é forte, mas o medo o arrebenta. O medo é forte, mas o vinho o espanta. O vinho é forte, mas o sono o conquista. A morte é mais poderosa que qualquer um destes. Porém, a Tzedakah redime da morte. A afirmação Tzedakah redime da morte pode ser tanto entendida como adiante veremos, deste mundo tudo se leva, no sentido de morte real, como de medo ou angústia da morte. Rabi Yehuda faz paralelos muito cuidadosos para que não tomemos suas palavras com precisão. Se observarmos com atenção, reparamos que a medida de forte ou poderoso diz respeito ao ser humano. Seu encadeamento é uma visão humana dos poderes. É, portanto, a partir de uma percepção humana que devemos analisar esse encadeamento. Percepção esta que Rabi Yehuda faz propositalmente, progredir em força à medida que regride em concretude, na direção de exemplos mais abstratos e conceituais. No início, encontramos os elementos mais concretos do imaginário humano de força, pedra e ferro.
Passamos em seguida para elementos mais abstratos, porém ainda concretos, nuvens e vento. A partir daí, Rabi Yehuda mergulha no corpo e nos revela a entrada para o mundo interior, onde a força diz respeito à capacidade de suportar a vida momentaneamente, os medos. O elo seguinte da cadeia revela como sobrepujá-los através de algo mais poderoso. O prazer. O vinho e o sono dão conta do medo quando associados à capacidade de aproveitá-los, a saúde. É, no entanto, na dificuldade de suportar a vida, não apenas no momento, mas em suas questões profundas de angústia e sentido, que reside a importância, o poder maior para os humanos. O termo usado por Rabi Yehuda é morte, a angústia da morte. Vencê-la só é possível com um poder mais abstrato, mais conceitual que ela própria. E esta é a Tzedakah, mais sublime, mais profundamente implantada na alma. É o máximo em sofisticação humana, a mais poderosa. Em certa medida, o que nos diz Rabi Yehuda é que acima da morte, do conceito de morte, se sobrepõem os conceitos de vida, de sentido e também de troca. Entretanto, devemos ser sensíveis à utilização de uma palavra tão técnica quanto Tzedakah para fazer frente a outra não menos técnica, a palavra morte, por ele utilizada. Morte é uma abstração que nos parece tão concreta da não troca, quanto a Tzedakah é uma abstração concreta da troca. Aquele que entende e dispensa o tempo a Tzedakah é um mestre da vida. Rompe limites, dispersa angústias profundas e realiza terapia. A terapia constante que temos de cumprir para trazer-nos de quem éramos há um instante atrás a quem somos agora. Transformação necessária que, sem os elementos do bolso, sem o equilíbrio da dimensão da Tzedakah, é impossível. Tzedakah também é business. Quando o valor da Tzedakah é totalmente compreendido, percebe-se que é uma forma de riqueza. Pode ser acumulada, deve ser tratada como se fosse uma negociação real e perseguida com a mesma voracidade com que trataríamos qualquer transação comercial que nos interessasse. Se isto nos parece um pouco difícil de alcançar, prestemos atenção a dois exemplos rabínicos. O primeiro leva muito a sério a questão de que a Tzedakah é regida pelas mesmas leis de qualquer negociação. Existem regras além da percepção de que este é um meio de sustento para aquele que doa. Na verdade, as leis de mercado e os cuidados que temos em nossos negócios são os mesmos que devemos ter com a caridade. É o que nos mostra Reb Shimelk. Reb Shimelk não tinha dinheiro para dar a um indigente. Por isto, foi até o armário de sua esposa, tirou um anel e deu ao pobre homem. Quando sua mulher retornou e descobriu que o anel não estava na gaveta, começou a chorar. Reb Shimelk explicou o que havia ocorrido e ela então exigiu que ele corresse atrás do indigente, uma vez que o anel valia mais de 50 talentos. O rabino correu desesperadamente e, ao conseguir alcançar o esmoleiro, disse: "Eu acabei de saber que este anel vale pelo menos 50 talentos. Não deixe que ninguém te engane dando menos do que o seu valor." A história nos faz permanecer no nível mais material, até que em seu desfecho percebemos que Reb Shimelk estava em outra dimensão do mundo do dinheiro, uma dimensão onde ele enxergava uma realidade diferente. A própria preocupação de sua esposa só poderia ser interpretada como o desejo de que aquele pobre homem não fosse enganado no valor de sua caridade. Como conto, pode parecer-nos que o desfecho é inusitado. Porém, para aquele que lê a partir do conhecimento do mundo do sustento, tudo faz sentido, do início ao fim, não há ruptura. Outro exemplo é o de Reb Eleazar, que desde seu patamar de compreensão do sustento perseguia a caridade como um voraz homem de negócios. Os coletores de caridade costumavam se esconder de Reb Eleazar, porque ele costumava dar tudo o que possuía para a caridade. Certa vez ele foi ao mercado comprar o vestido de noiva de sua filha, e os coletores de caridade, ao vê-lo, se esconderam.
No entanto, ele os viu e os seguiu. Ao encontrá-los, implorou: digam-me para que causa vocês estão coletando fundos hoje. Responderam: para adquirir meios de comprar vestidos de noiva para moços pobres, prestes a se casarem. Reb Eleazar pensou consigo: elas têm prioridade sobre minha filha. E doou tudo o que tinha, permanecendo apenas com um zuz. Com este zuz, comprou um punhado de trigo que depositou num quarto em sua casa. Quando sua esposa retornou à casa, perguntou à filha: o que foi que teu pai te trouxe? A filha respondeu: seja lá o que foi, está lá no quarto. A mãe foi então ao quarto e não conseguiu abrir a porta, pois havia trigo empilhado até o teto. Ao chegar em casa, Reb Eleazar foi abordado por sua esposa, que disse: venha ver o que o Criador fez por você. Quando Reb Eleazar viu o que havia ocorrido, disse: este trigo deve ser distribuído entre os pobres, e nós devemos ficar apenas com a porção igual a daqueles que não têm como comprar um vestido de noiva para suas filhas. O elemento principal dessa história não é o caráter milagroso ou de recompensa, mas a atitude sempre coerente de Reb Eleazar. Coerente para com quem vê a realidade de uma certa forma. No início, os coletores de caridade se escondem dele como se fossem eles os propiciadores de negócios de sustento, pois é exatamente assim que Reb Eleazar os vê: oportunidades de sustento. Seu próprio frasear, ao encontrá-los, induz a pensar que ele está realmente andando pelo mercado em busca de oportunidade. O que é que vocês têm hoje aí como caridade? Mesmo o cenário do mercado é sugestivo para nossa compreensão da extensão do verdadeiro mercado e de suas oportunidades. Afinal, quantos de nós, andando por aí, percebemos todas as oportunidades que vê Reb Eleazar? Mesmo o final aparentemente moralista de ficar com apenas o equivalente ao vestido, não é senão outra demonstração de que a realidade apresentada é outra. Reb Eleazar foi ao mercado comprar um vestido para sua filha, e deste mercado sai com um vestido. Não um vestido material, mas com um dinheiro totalmente enxugado, um dinheiro responsável, que agora sim permite comprar um vestido real. A pergunta é: e antes? Não tinha já Reb Eleazar o dinheiro? E quem disse que esse dinheiro não era limpo? Reb Eleazar disse. Reb Eleazar percebeu que comprar um vestido para sua filha, quando outros não tinham esta possibilidade, o envolvia de alguma maneira. Acima de tudo, ele não é passivo, não é um tolo que joga o seu dinheiro fora, como possa parecer à primeira vista. Ele mantém seus usos, que permite ser o elo financeiro entre o dinheiro não responsabilizado e o dinheiro taxado de responsabilidade. Se sua dúvida ainda é: e se tentarmos, o trigo se multiplica? Lembre-se, muito mais incrível e milagrosa é a atitude de Reb Eleazar como ser humano do que a multiplicação do trigo. Talvez a própria história use esta simbologia de trigo multiplicado para apontar as inacreditáveis possibilidades de que o ser humano disposiriam e se permitissem desarmar e caminhar pelo mercado com a mesma voracidade de Reb Eleazar. Voracidade não só de produzir transações com seu capital, mas transações responsabilizadas. Estas são, sem dúvida, demonstrações de riqueza por ter-se temporária e aparentemente menos. São visões de sustento, cujos raios de órbita de retorno são grandes, ecológicos. Semana que vem eu vou ler o capítulo 5, riquezas por ter-se menos.